iniciada a gravação dessa aula do dia 8 de abril de 2021, do período da Covid, e nós iniciamos uma aula aqui na V4. Hoje iniciaremos um módulo novo, iniciaremos o volume novo, na verdade, o segundo volume da apostila Bernoulli, módulo 5 ou capítulo 5, como você queira falar. E esse capítulo, esse módulo, eu já coloquei para vocês no blog, eu vou espelhar ele aqui agora para vocês, é justamente esse aí. É justamente esse. Volume 2, frente B, módulo 05, das invasões estrangeiras ao período pombalino. Para quem está com a apostila na mão, toma a sua apostila, abre na página 54, que nós vamos começar a falar sobre isso aí. Tem alguns momentos que nos slides você vai e volta, porque eu uso uma sequência cronológica aqui, sacou? E a apostila, às vezes, ela não segue uma sequência cronológica, sacou? Aí você fala, por quê? Porque não precisa. Ah, não precisa seguir uma sequência cronológica? Não, o Enem não trabalha com sequência cronológica para você poder marcar as questões. Então, você tem que saber o que é aquele assunto. A sequência cronológica, não. Apesar de que eu, particularmente, uso sequência cronológica. Os conteúdos vão ser dados da mesma forma? Vão. Mas eu prefiro em sequência cronológica? Sim, porque vai somatizando uma coisa a outra. E foi o jeito que eu aprendi, então eu acho que é o jeito mais fácil de eu passar a matéria. Quando se fala de invasões estrangeiras, observa que eu já coloquei um termo a mais, eu coloquei incursões também. Ah, por quê? Porque as duas são invasões. No entanto, quando você fala só o termo invasão estrangeira, ela tem a finalidade de perpetuar a colonização, ou seja, quer se efetivar na posse da terra. Quando você fala de uma incursão também é uma invasão. Só que é uma invasão sem fim colonizatório. É uma invasão que tem por missão saquear alguma coisa e sair vazado. Beleza? Então, só para poder acrescentar isso aí na apostila e para você também ter isso na ideia. E por que vai começar a ter um monte de invasão de uma hora para outra? Bem, primeiro porque a maioria dos países não aceitam o Tratado de Tordesilhas. Eu falei para os senhores já que o Tratado de Tordesilhas vai ser respeitado enquanto navegam apenas portugueses e espanhóis. A partir do momento em que se consolidam as monarquias nacionais, que vocês viram que o tio Adelardo, França, Inglaterra, Holanda, elas passam a navegar, elas não aceitam o Tratado de Tordesilhas e elas passam a se basear no Uti Possidetis. Ita Possideatis. Quem possui de fato, possui de direito. Ou seja, quem coloniza é o dono. Então, se nesse território tiver português, eu aceito que essa colônia será de Portugal. Agora, você falar que territórios que você nunca viu e nem sabe onde estão são seus sem você estar lá, aí nós não aceitamos, beleza? Então, todo mundo passa a seguir a ideia do Uti Possidetis e não aceita o Tratado de Tordesilhas. A outra coisa é descoberta de ouro, prata, pedra preciosa, em tudo enquanto é canto da América. México, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina. Brasil ainda vai descobrir, o Brasil começa a partir de 1690. Então os caras pensam assim, pô, você está descobrindo ouro em tudo quanto é canto na América. Se o Cabral e o Pedro Vaz de Caminha falou que quando mostrou a pedrinha para o índio apontou para dentro da mata, quer dizer, eu conheço isso e aí tem, só está faltando a gente achar. Só tem que dar um gás maior para descobrir esse metal, essa pedra preciosa. Beleza? Então, o olho da galera cresce em cima pela possibilidade de descobrir metais e pedras preciosas. Show de bola? E você fala assim, mas por quê? Bem, velho, você imagina que você acabou de ver com o seu tio Adelarmo, ou deve estar vendo, mercantilismo, beleza? E você vai ver que o mercantilismo tem vários tipos. Mercantilismo comercial, mercantilismo industrial, e tem o mercantilismo metalista ou bulionista. Para que eu vou querer realizar comércio para ter ouro? Para que eu vou querer produzir um produto que é indústria para vender, para poder ter ouro, sendo que eu posso ter o ouro direto? É muito melhor. Então, o zoião da galera, para ter uma balança comercial favorável, para ter entesouramento, enriquecimento do Estado, se falou que tem ouro, a galera emburaca mesmo. E, por último, um fator determinante para aumentar as invasões no Brasil, a União Ibérica, que em alguns lugares você vê com o nome de União Peninsular. Ah, por quê? Porque a União Ibérica é a união dos países íberos, Portugal e Espanha. E por que você pode falar União Peninsular? Porque é da Península Ibérica. Deixa eu ver aqui que parece que alguém tentou falar comigo. Professor, por que é errado falar ciclo do açúcar? Tem uma questão da apostila sobre isso. É porque, às vezes,
Não é que seja errado, é a interpretação da parada que às vezes leva a erro. Quando você fala de um ciclo, naquela época os caras colocavam o ciclo como sendo um período fechado. Então nós tivemos o ciclo do açúcar, o ciclo da cana, o ciclo do tabaco, o ciclo do algodão, sacou? E o problema, cara, é que, na verdade, não foi só aquele período que teve cana-de-açúcar. Ah, por quê? Porque se você levar ao sentido, ao pé da letra da palavra ciclo, significa que inicia, termina. Inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina. Igual, por exemplo, o seu ciclo menstrual. Ele inicia, termina. Então, antigamente, quando se falava ciclo do açúcar, queria falar que naquela época é que produzia açúcar. Beleza? Quando, na verdade, isso é mentira. Desde que se plantou o primeiro pé de cana-de-açúcar no Brasil, até os dias de hoje, nunca mais deixou de se plantar. Então, o que antigamente se passava, é quando você fala o ciclo do açúcar, é para você ter uma ideia na cabeça de que a principal atividade econômica que rendia grana era a cana, beleza? Mas falar que teve um ciclo que foi aquele período ele acabou, não, ele acaba e começa. E tá até os dias de hoje, beleza? A Cibele, entrei com o microfone ligado, desculpa, não, tá tranquilo. Pode crer, Kelly. Eu vi lá, Kelly, que tem uma dúvida sua no WhatsApp para responder, mas eu tô com umas 70 para responder. Então vai estar chegando já a sua hora de eu responder lá. Porque eu vou respondendo por ordem de chamada, sacou? Vai chegando, aí aqueles que são os mais antigos eu vou respondendo, né? E, tipo, tem dia que é muita, cara. Você imagina igual hoje, por exemplo, eu dando aula desde cedo, né? E já chegaram as 40 dúvidas, né? E tem umas dúvidas do e-mail, que demora mais tempo ainda para poder responder. E aí eu peço aos senhores, se puderem mandar para o meu WhatsApp. Eu sei que a escola não gosta muito, tal e coisa, e papapá, e tem problema, isso aqui, mas me manda lá no privado, sem ser necessariamente em grupo, e que no tempo hábil eu te respondo. Pode crer? Mas tá tranquilo, Kelly? Sacou por que que é errado? Porque naquela época eles achavam que era naquele período só e acabou. E hoje em dia não. A ideia de ciclo, se levá-la ao pé da letra, é porque ela inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina. A cana-de-açúcar, desde que ela começou no Brasil, ela nunca parou. Até os dias de hoje ela continua. Beleza? Então você não iniciou e terminou. Iniciou e terminou. Iniciou e terminou. Desde que começou, ela não acabou até os dias de hoje. Beleza? Mas enfim. Eu entendo que é meio complexo mesmo essa parada de ciclo. Mas bora lá. Mas lembra isso, para você entender. Quando fala ciclo, o cara quer dizer que é o período que a cana mais deu dinheiro. Né? Agora que ela inicia e termina, não, porque ela iniciou e não terminou até os dias de hoje. Vamos lá. Por que a União Ibérica é importante para tal processo? A União Ibérica é importante para tal processo pelo fato de que, a partir desse momento, Portugal e Espanha passam a ser uma coisa só. E aí você fala assim, e o que tem a ver isso? Então, primeiro vamos ver o que acontece com a União Ibérica. Você lembra que a dinastia de Borgonha foi aquela dinastia responsável pela independência de Portugal com relação à Espanha? Você viu que a dinastia de Avis foi aquela que consolidou a monarquia nacional portuguesa, que evitou que Portugal voltasse a pertencer à Espanha e que realizou as grandes navegações. Show de bola? O último rei dessa dinastia de Avis é justamente o rei Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rei de 24 anos de idade, novinho, absolutista, solteiro, casto e católico apostólico romano na veia. Era daquele tipo, aí você fala, mas por que você está falando essas coisas? Como eu já falei com vocês, eu gosto de história da vida privada. E quando você passa a ver a vida privada do cara, você entende muito mais as ações dele. O fato de eu falar que ele era um camada católico, apostólico, romano fervoroso, e o fato dele ser casto, ou seja, ser virgem, para um rei absolutista com 24 anos de idade, é uma anomalia nessa época na Europa. Ah, por quê? Porque monarcas dessa idade, absolutistas dessa época, viviam com um harém. Era uma putaria louca, sacou? E o nosso camarada Dom Sebastião não. Vivia a regra. Fazia jejuns, novenas, afirmava que só iria ter relações sexuais após o casamento e mesmo assim para fins reprodutivos. Então, um camarada diferente, né? E, de acordo com o próprio Dom Sebastião, nesses jejuns, nessas novenas que ele fazia, em uma bela noite, o arcanjo Gabriel apareceu para ele num sonho e falou assim: ide e combatei o infiel. Pois bem, o Dom Sebastião acordou com aquela ideia, convocou a corte e falou: ó,
Gabriel apareceu para mim ontem, o arcanjo Gabriel, e falou que é para a gente ir combater o infiel. Ah, mas quem que é o infiel? O infiel é qualquer um que não seja cristão. Ah, mas nós já expulsamos os não cristãos de Portugal, nós já expulsamos os judeus, nós já expulsamos os muçulmanos. Então nós vamos expulsar o infiel que estiver mais próximo da gente. Aonde que ele está? Ah, está longe, mas aonde que é esse longe mais próximo? Norte da África. Então, nós vamos para lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi uma das frases que o Dom Sebastião citou. Eu não me engano, não sei se ela é de Romanos. Eu acho que ela é de Romanos, essa frase, da Bíblia de vocês, cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, meu velho, se você se pergunta, eu já se fez essa pergunta, e pensa quem será contra você, o Dom Sebastião achou. E quem seriam? Os muçulmanos árabes que ocupavam o norte da África, onde hoje é o Marrocos. E aí, cara, ele pegou os exércitos portugueses, dos nobres portugueses, colocou em navio, atravessou o Estreito de Gibraltar e chegou no norte da África, numa região chamada Alcácer Quibir, ou Alcácer Quibir, Marrocos, Marroco, sacou? E aí, brother? E aí, os árabes já estavam esperando os portugueses, cara. Claro, tem informação, contra-informação, inteligência. Quando os portugueses desembarcaram no Marrocos, os árabes já estavam esperando. A Batalha de Alcácer Quibir durou uma tarde, sacou? E o rei, de novo, vai pronunciar essa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Dom Sebastião vai entrar em campo de batalha, em combate corporal contra os muçulmanos. Basicamente, nenhum rei nessa época, nas condições normais da pressão e temperatura atmosférica, vão para campo de batalha. Reis iam para campo de batalha em processo de consolidação de monarquia nacional, sacou? Em formação de Estado Nacional. Quando ele tinha que ser exemplo, tipo um Alexandre o Grande, sacou? Tipo, nas cruzadas, um Ricardo, Coração de Leão, sacou? E aí, velho? E aí, só que pelos exemplos, você sabe o que aconteceu com eles, né? A maior parte desses grandes imperadores ou grandes reis que foram para campo de batalha, todo mundo queria matar ele, pô. Ah, por quê? Porque ele é o rei, né, velho? Ah, mas como eu vou saber que ele é o rei? Ele é o mais enfeitado, que tiver a armadura mais louca, mais iluminada, o cavalo mais pan é ele. Mata ele igual no xadrez, pegou o rei e acabou a parada. A maioria dos reis, nesse momento, eles assistem às batalhas de uma posição estratégica, de uma região mais alta, onde ele visualiza e viu que o pau quebrou, que ele perdeu, ele, ó, racha fora. Sacou? Ele não. Ele foi pro meio do olho do furacão. E aí? E aí a batalha durou uma tarde. Ao final da tarde, com os portugueses derrotados, vencidos e rendidos, os portugueses tiveram, por clemência, a autorização dos árabes, dos muçulmanos, para eles poderem recolher os seus cadáveres e fazerem seus funerais de acordo com sua religião. Quando os portugueses foram recolher os cadáveres, não encontraram o corpo de Dom Sebastião, do rei. Logo, deduziram o quê? Se o rei veio para campo de batalha em nome do Senhor Jesus Cristo e nós não encontramos o corpo do rei, só pode ter acontecido uma coisa: o nosso rei foi arrebatado. Ser arrebatado, seja na minha Bíblia, que é a Torá, ou na de vocês, você ser arrebatado é você ser um camarada tão gente boa que Deus não espera você morrer para te levar para o céu. Então o camarada é tipo assim: Deus olha para cá e fala, come on here, follow me. Sacou? E aí, na Torá e também na Bíblia dos Senhores, tem dois caras, dois judeus. O Elias, na carruagem de fogo, buscou Elias e levou ele para o céu. O outro também é judeu, que é o Enoque, um furacão, buscou ele. Tem umas possibilidades de ter acontecido isso também com Moses, mas não se sabe muito bem, mas esses dois eu garanto, do Elias e do Enoque, que biblicamente eles foram arrebatados, né? Ou transladados. Foram vivos para o céu, sem precisar de morrer. E, de acordo com os portugueses, Dom Sebastião também havia sido arrebatado pela glória do Pai. Inclusive, a ideia de que um dia Dom Sebastião, ainda vivo nos céus, irá retornar e governar numa monarquia celeste de 1000 anos aqui na Terra. Já ouviram essa ideia? Se porventura já ouviram essa ideia, vocês estão acabando de ouvir a ideia do nosso camarada Antônio Conselheiro, lá na Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro defendia a ideia de que o Dom Sebastião
este cujo um dia retornaria do céu, já que teria sido arrebatado, e governaria numa monarquia celeste de 1000 anos aqui na Terra, pá. Ah, e tem até hoje? Tem. Ah, mas é um absurdo. Não, não é absurdo. Eu acredito no que eu quero, você acredita no que você quer, sacou? Os caras acreditam em Henri Cristo, outros caras acreditam na deusa elefanta, outros caras acreditam na pedra negra. Então, tipo assim, não gosto de jogar uma pedra em cima do cara falando que é absurdo. Ah, vai acreditar que o cara foi arrebatado, um dia vai voltar e vai governar? Você acredita em bastante coisa, né? Ou a maioria, né? Vai ter asa, vai voar, vai ter vida eterna. Então, o cara, se quiser sacanear a galera, sacaneia todo mundo, né? Então, fica cada um na sua. E aí, Ronde? E aí? Rei morreu. Se ele era virgem, não tinha casado, não tem herdeiro. Quem vai assumir? O tio-avô. Tio-avô, você conhece um tio-avô novo? Tio-avô é velho. E o tio-avô dele era cardeal, ou seja, da igreja. Não podia ter família nem relacionamentos sexuais. Dom Sebastião deixou o poder para o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. O Dom Henrique chegou a pedir para o Papa para poder liberar ele do celibato, para poder autorizá-lo a ter casamento com relação sexual e ter filho para continuar a dinastia de Avis. O pedido dele para o Papa para poder anular a castidade e liberar ele para o casamento não deu tempo de chegar no Papa. Aí você fala, por quê? Porque o neto dele, né? Sobrinho neto dele, morreu em 78 e um cardeal é velho, vai ficar até 80. 1580 e morre, só 2 anos. E aí, ó, blau, blau. Não seguiu o preceito bíblico, ir de crescer e multiplicar e encher toda a terra. A dinastia de Avis chegou ao fim por um fim biológico. Nesse momento, quem vai assumir o trono de Portugal e Espanha ao mesmo tempo será Filipe II de Espanha. Filipe II de Espanha conquistará os portugueses na Batalha de Alcântara. Filipe II de Espanha se tornará Filipe I de Portugal, assim como Filipe III de Espanha será o Filipe II de Portugal, e assim como Filipe IV será o Filipe III de Portugal. Daí tu pode dizer que é União Ibérica, União Peninsular ou ainda era filipino, porque todos os 3 reis desse período se chamam Filipe. Sim? Ronde, mas por que a gente não percebe que durante 1580 e 1640 a gente foi da Espanha? 60 anos, cara. Por que a gente não percebe isso? Porque o rei assinou um juramento, tal do juramento de Tomar. O rei espanhol falava o seguinte: eu sou o rei de Portugal e Espanha, mas eu respeitarei a integridade administrativa, cultural e religiosa dos portugueses. Então, quem continuará a exercer os cargos administrativos no Brasil serão, maioria, portugueses. Sacou? Cultura, portuguesa. Religião não precisa de mudar, porque catolicismo é a mesma da Espanha. Beleza? E aí, vem a grande pergunta. De 1580 a 1640, Brasil, Portugal, Espanha e todas as suas colônias, como por exemplo Brasil, são uma coisa só. É uma monarquia dual. 2 países com um único monarca. Igual você vai ter antes da Primeira Guerra Mundial, a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria é uma monarquia dual. Um imperador para dois países. Beleza? Aqui é igual. Ronde, beleza. Qual que é o sentido da gente para isso? O que isso influencia no Brasil? Você percebe que não influencia quase nada, porque você nem percebe que o Brasil, durante 6 décadas, pertenceu à Espanha. Mas tem. Por exemplo, não faz sentido mais existir Tratado de Tordesilhas que dividiu o Brasil no meio. De 1580 a 1640, você pode passar de um lado para outro tranquilo, porque o dono é um só. E nós vamos passar bastante para o lado de lá. O contrário não acontece para cá. Aí você fala por quê? Porque de lá para cá tem um negócio chamado Cordilheira dos Andes. Que se você for conseguir passar hoje, você passa mal. E eu acho que você não consegue. A não ser tecnologia, helicóptero, avião e blá blá blá. Naquela época, quase impossível. Subir a Cordilheira Andina, descer a Cordilheira Andina, descer na Mata Atlântica, na Amazônia, na verdade, descer na floresta, né, amazônica, para chegar aqui, impossível. Então a gente conseguiu ir muito mais para lá do que eles virem para cá. Show de bola. Agora, o que isso tem a ver com invasão estrangeira? É simples.
Quando você fala de guerras na Idade Média, guerras na Idade Moderna, guerras na Idade Contemporânea, é comum os senhores verem Portugal com a posição de destaque ou sequer Portugal participar desses grandes confrontos? Não. Você sabe qual é o indicativo disso? De que Portugal é um país basicamente neutro, é um país amistoso, é um país com poucos inimigos. Então, enquanto o Brasil pertenceu a Portugal, nós tivemos uma única invasão, que é essa invasão francesa do Rio de Janeiro, a França Antártica. No entanto, a Espanha era o maior império da Europa. Era a dinastia Habsburgo. Os camaradas eram donos de tudo que estava dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas. Sacou? E aí? E aí tinham inimigos em tudo quanto é parte do mundo. A maioria dos países europeus eram inimigos da Espanha nesse momento. Se eu sou inimigo da Espanha, se a Espanha nesse momento é dona do Brasil, eu vou invadir o Brasil para poder atacar a Espanha. Sacou? Vai acontecer. Como a Espanha era belicosa, como a Espanha tinha muitos inimigos, muitas invasões acontecem no período de União Ibérica. Beleza? Vamos ver. Só ver aqui se o povo deixou alguma dúvida. De tempo em tempo eu venho aqui para poder ver. Tem uma galera fazendo kkk aqui. Isso você quer dizer que o Dom Sebastião motivou a primeira cruzada? Não, Bruna. Não. As cruzadas já foram, beleza? Já acabaram, tem bastante tempo. Eu estou na frente, na verdade agora história geral e história do Brasil tá mais ou menos igual, né? Vocês estão em que história do Brasil? Estão em história geral, estão em Renascimento. As cruzadas você viu que é o fim da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então as cruzadas é século XI, século XII, pode crer? E você vai ter as cruzadas novas, que é a Guerra de Reconquista, aquela para poder expulsar os árabes de Portugal e Espanha. Beleza? Nesse momento, isso não é considerado uma cruzada. Uma cruzada é um movimento longo, é um movimento que reúne vários países, que reúne a cristandade, que atravessa a Europa para poder chegar até o Oriente Médio, retomar Jerusalém. Essa, Bruna, não tem nada a ver. Essa é só de Portugal, em uma batalha que durou uma tarde, que foi motivada por um sonho que o rei teve. Então, tipo assim, não é uma cruzada. É apenas mais um confronto que envolve cristãos e muçulmanos. Assim como nós temos até os dias de hoje confrontos que envolvem cristãos e muçulmanos, mas não são cruzadas. Beleza? Então, cruzadas, século X, XI, XII. Pode crer? Show de bola? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Por isso que Portugal vai conquistar Ceuta? Ó, meu camarada Rafael Queiroz. Na verdade, você tem que imaginar que vocês estão tendo um lapso temporal. Como assim tendo um lapso temporal? Vocês não estão se colocando no tempo. Se você for ver, ó, a gente está no ano... Que ano a gente está? 1500, 1560, sacou? A conquista de Ceuta é o primeiro passo para iniciar as grandes navegações. É lá em 1400 e bolinhas, beleza? Então é um século para trás. Ah, Ceuta no Marrocos, não é? Aham. Então ali primeiro foi conquistado pelos católicos. Aham. E naquele momento quem conquistava ali eram os árabes. Aham. Sacou? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Pode crer. É que você disse que ele invadiu os países do norte da África e eu achei que eram as cruzadas. Pode crer. O norte da África, onde aconteceu essa batalha, é Alcácer Quibir, é Marrocos, né? E nessa época aí, Bruno, o Marrocos, todo o norte da África já havia se islamizado, né? Você tem que imaginar que em 632 depois de Cristo, então você vai voltar aí agora séculos e séculos e séculos, os árabes se espalharam pelo norte da Europa, entraram na Península Ibérica e só foram barrados na Batalha de Poitiers, lá na divisa com a França. Aí inicia a Guerra de Reconquista, sacou? Século XI, século XII. Essa Guerra de Reconquista expulsa os árabes da Península Ibérica e forma dois novos países, Portugal e Espanha. Mas esses árabes, na maioria, muçulmanos, total, né, porque é a religião deles, ficou naquele norte da África. Então, o norte da África já foi um momento cristão, com a expansão muçulmana se tornou muçulmano, se tornou islamizado, e nesse momento Portugal está tentando reconquistar. Beleza? Eu li que a batalha marcou o fim da cruzada cristã. Que cruzada é essa? Cara,
É como eu tô te falando, velho. É como eu tô te falando, Arthur. Se você for ver nas suas aulas de história geral, você vai ver lá que tem 8 cruzadas, pode crer? Nenhuma dessas 8 cruzadas é a Batalha de Alcácer Quibir, beleza? Quando você leu lá que é o fim da cruzada cristã, é porque está encerrando um momento histórico onde você tem um reino cristão contra um reino muçulmano, ou contra um povo muçulmano. Mas não é uma cruzada destinada a reconquistar a Terra Santa, porque as cruzadas são destinadas a reconquistar a Terra Santa do infiel muçulmano ou judeu. E esse não. Então é só um modo do cara falar, sacou? Quando ele fala que isso é um movimento que tipo encerra as cruzadas cristãs naquele período, sacou? Ah, por quê? Porque o termo cruzada é sinônimo na época de combate entre cristão e muçulmano. É sinônimo, beleza? Mas a cruzada ela tinha um efeito, ela tinha um interesse, você viu quando ela arma reconquistar a Terra Santa, desbloquear rotas de comércio, diminuir a população marginal, aumentar a quantidade de terras férteis conquistadas pela nobreza e por aquela população. Sacou? Tudo isso eles conseguiram, menos de conquistar a Terra Santa. E essa aqui de Portugal, tinha esse intuito, desbloquear a rota de comércio? Não. Tinha o intuito de retomar a Terra Santa? Não. Sacou? Mas era contra o muçulmano? Era. Por isso que é comum você ver esse termo simplificado. Sacou? O juramento de Tomar houve maior tolerância com os mouros? Não. O juramento de Tomar foi feito pelo rei da Espanha com relação a Portugal e suas colônias. Nós vamos manter a integridade territorial, administrativa e cultural de Portugal e colônias. Moro não tem nada a ver. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. É uma matéria que tem que dar uma lembrada em conteúdos antigos, né? E aí, se você não conseguir dar uma lembrada nos conteúdos antigos, a gente fica meio deslocado no tempo mesmo. Mas vamos lá, precisando, você pode perguntar para mim que nós estamos aí. Ou qualquer coisa, pode voltar para poder assistir essas aulas, beleza? Mas estamos juntos. A primeira invasão que vai acontecer. A primeira invasão vai acontecer no Rio de Janeiro. Nem existia ainda a capitania do Rio de Janeiro, sacou? Não existia a cidade do Rio de Janeiro. A primeira invasão francesa, que acontece de 1555 a 1567, então são 12 anos de invasão, é a única invasão que acontece fora do período de União Ibérica. Essa invasão ao Rio de Janeiro vai ser motivada por revoltas religiosas que estavam acontecendo na Europa e populações protestantes, principalmente calvinistas, fugiam dos massacres que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Uma dessas expedições, fugindo de guerras religiosas, foi liderada pelo Nicolau Durand de Villignon. Esse camarada ia trazer para cá e iniciar uma colônia que era uma colônia calvinista, uma colônia huguenote, né? Uma curiosidade é que viriam para cá mais de 1.300 pessoas de uma única vez. Só que na noite anterior ao embarque, teve uma tempestade tão underground que a maioria dos navios que estavam atracados em Marseille, em Porto, na França, afundaram no porto. Então, claro, os caras não têm como vir para cá, e mesmo depois, quando tiveram navios para poderem vir, eles não vieram porque consideraram aquilo um mau presságio. Então, dos 1.300, você tinha mais ou menos uns mais de 1.000 que eram familiares, né? Aquelas famílias tradicionais. Papai, mamãe, titi, vovó, vovô, filhinho, netinho. E você tinha mais de 200 desses aí que eram degredados, que eram aqueles que tinham cometido algum crime na França e o governo aproveitava para mandar eles para serem punidos aqui. Então, para eu não gastar dinheiro com você, lá na Europa, eu mando você para colonizar uma área do outro lado do Atlântico, né? Só que dos mais de 1.300 que vinham, vieram menos de 300. Esses caras chegaram, onde hoje é o Rio de Janeiro, e fundaram uma colônia chamada França Antártica. Essa colônia, logo que iniciou o processo de invasão, os caras construíram um forte, Forte Coligny. Para quem não sabe, Coligny era o principal líder huguenote na França na época das guerras religiosas. Eu não sei se você viu isso em História Geral ou se o Delarmo citou, a Noite de São Bartolomeu, o momento em que a população católica de Paris simplesmente deixaram suas residências armados com tudo que podia ter e passaram a invadir as casas dos franceses considerados protestantes.
Degolá-los, enforcá-los, matá-los, empalá-los, crucificá-los, asfixiá-los, queimá-los e te... Você imagina isso? A galera de uma igreja sai de pau, pedra, foice, marreta na mão e começa a invadir a casa dos caras da outra igreja e matar no meio da rua. O líder dos protestantes na França era o Coligny. O Coligny foi capturado, espancado, retiraram a roupa dele e amarraram ele pelado numa corda, atrelado à traseira de um cavalo que saiu puxando ele pelo chão nas ruas de Paris. É o famoso... Como que é o termo? Esfolamento. Esfolamento. Ah, por quê? Porque você vai pelado, meu velho, sendo arrastado pelo chão, as extremidades são as primeiras que se perdem, então nariz, orelha, lábio, genitália, e o cavalo puxando você, arrastando no chão, daqui a pouco você vai ter só uma munha de pele, osso e alguns tendões. É uma morte que você vai perdendo os pedaços pelo meio do caminho. Terrível, sacou? E aí? E aí? Para não acontecer outras noites de São Bartolomeu, para evitar que isso pudesse rolar, os protestantes, que eram a minoria, começaram a migrar para outras regiões. E uma galera desses huguenotes vieram para o Brasil. Huguenote é o termo calvinismo francês. Calvinismo é a religião. Se você é um calvinista na França, você é um huguenote. Se você é um calvinista na Inglaterra, 100%, você é puritano. Se você é um calvinista na Escócia, você é um presbiteriano. Se você é um calvinista na Holanda, você é um reformado. Essa matéria você vai ver ainda em Reforma com o seu tio Adelardo, beleza? E esses huguenotes, então, são calvinistas franceses que fugiram de guerras de religião para o Brasil, beleza? Chegando aqui, esses franceses não só construíram um forte para se defenderem melhor, como fizeram um acordo com a tribo local. Onde? Mas por que uma tribo local? Os tamoios, que são os nativos do atual estado do Rio de Janeiro, iriam apoiar os franceses, pelo simples fato de que inimigo de inimigo meu é meu amigo. Então, enquanto as relações entre portugueses e indígenas foram amistosas, beleza. Mas quando o português começou a cultivar cana-de-açúcar, tomou a terra do cara, expulsou ele dali ou o escravizou, o indígena não é mais brother do português. Então, o francês vai falar, ó, eu sou inimigo do português, você também é, vamos colar força. E aí, essa vinda, essa confederação dos tamoios, é uma aliança entre os franceses, protestantes, invasores e os indígenas nativos do atual estado do Rio de Janeiro contra os portugueses. E o que acontece? Essa invasão acontece durante o período do Duarte da Costa. O Duarte da Costa era tão viajante que, quando ele descobriu que os franceses tinham invadido, já tinha se passado quase uma década, só para você ter uma leve ideia do cara, tanto que era viajante. Aí os caras já tinham feito forte, já tinham lavoura, já tinham plantação, já tinham acordo com os indígenas. Tanto é que remaram com ele, mandaram o Duarte da Costa embora. E aí veio para assumir o lugar dele o Mendes Sá. Mendes Sá trouxe um sobrinho que era militar, foda, que chamava Estácio de Sá. E o Estácio de Sá, quando ele chegou para poder combater os franceses, ele falou, vai dar ruim. Ah, por quê? Porque eles falaram comigo que tinha só francês. Cheguei lá, cadê que tinha só francês? Vocês falaram que era um pouco menos de 300 franceses, cheguei lá, tem 4.000. Mas como assim 4.000? Tem uma tribo que está apoiando os caras. Como é que eu vou fazer? E aí a solução foi dada pela própria igreja. Padres como, por exemplo, Manuel da Nóbrega ou principalmente o José de Anchieta, que estava aqui no Espírito Santo. Foi importantíssimo. O José de Anchieta falou assim, ó, se eles usam indígenas que os apoiam, utilizaremos indígenas que os apoiam. Aí você fala, aí o cara fala assim, mas qual indígena vai apoiar a gente? Aí o Anchieta falou, aquele que eu catequizo. E a outra coisa, aquele que foi inimigo natural daquele de lá. Sabe quais eram os indígenas inimigos naturais dos tamoios cariocas? Os tupiniquins ou tupinambás capixabas, liderados por um cacique chamado Araribóia. Araribóia significa cobra gigante, beleza? Boia é gigante. Por isso que você fala jiboia, né? Quando o camarada tá aqui na roça, não é um negócio da cidade, na hora do almoço, os companheiros comem um pratão, né? Eles falam assim, não vão falar assim, não vão almoçar, eles falam, vão bater uma boia, né? Ou vão pegar uma boia, um rango gigantão, sacou? E aí, meu velho? E aí, o Araribóia se perguntar assim para os tupiniquins do Espírito Santo, vocês querem matar tamoio? É a mesma coisa que perguntar se burro quer milho, sacou? E se perguntar para um tamoio, meu velho, se ele quer matar um tupiniquim capixaba,
É a mesma coisa de perguntar se gato quer leite. Não tem esse negócio não, velho. Vão. E aí colocaram os indígenas do Espírito Santo dentro de navios e desembarcaram eles a centenas, aos milhares no Rio de Janeiro. E com um número superior, os tamoios foram trucidados pelos capixabas. Com um número maior de capixabas, tupiniquins ou tupinambás, se fala de que você quiser, os tamoios foram quase todos mortos. Os que sobreviveram foram pouquíssimos, né? Franceses, idem. E os poucos franceses que sobreviveram tiveram que assinar um tratado, assinar um armistício. Um armistício é um acordo de fim de guerra. E esse armistício de Peyrogue simplesmente fazia o quê? Os franceses tinham que se comprometer a não mais invadir o Brasil. E eles poderiam ir embora. Assinaram, foram embora. Seguiram o que eles assinaram? Não. Você vai ver que tempos depois vai ter uma outra invasão ao Maranhão. De 1612 a 1615, aí já a União Ibérica, tem a fundação de uma nova colônia, que é a França Equinocial. Rio de Janeiro é chamado de França Antártica, porque seria a colônia que os franceses mais teriam ao sul, mais próxima da Antártida. E quando a França Equinocial, que era próxima da linha do Equador. Só lembrando que não foram os franceses que fundaram o Rio de Janeiro. Quem fundou o Rio de Janeiro foi o Mendes Sá, governador-geral. Fundou uma cidade chamada Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sabe qual São Sebastião? Aquele que morreu na Batalha de Alcácer Quibir e que os portugueses afirmavam que ele havia sido arrebatado. É mesmo? Aham. Massa, né? E aí, velho? E aí, inclusive, a vitória dos franceses, a vitória dos portugueses sobre os franceses é comemorada como uma participação do próprio São João que interviu, São Sebastião, desculpa, que interviu para os franceses perderem e os portugueses ganhar. De que teve uma tempestade que segurou a marinha francesa, deu tempo dos navios portugueses chegarem e liquidarem, e que isso teria sido uma intervenção divina de Dom Sebastião do céu para cá. Mas, como eu estou te falando, já é a parte mais... que não é para vestibular, né? É a parte mais descritiva, é a parte mais de terceiro grau. E é mais exótica, né? Apesar de eu achar massa. Né? Mas vamos lá. Rodinelli, e na França Equinocial, no Maranhão? Pode ver que ela é curtinha. Chegaram a montar um forte, Forte São Luís, em homenagem ao rei da França, Luís XIV, o Rei Sol. Mas nem tiveram tempo direito de fazer aliança com os indígenas locais e rapidamente foram expulsos, derrotados na Batalha de Guaxanduba. Onde? E depois? Subiram, invadiram, subiram, invadiram, subiram, invadiram, aí invadia era expulso, subia. Invadia era expulso, subia. Invadia era expulso. Até chegar a um lugar que eles subiram, invadiram e não foram expulsos. Que lugar é esse? Muy bien. Guiana. Guiana Francesa? É. E aí, meu camarada, vamos às incursões. Observa que eu coloquei ao lado direito que esse é um extra. Aí você fala, o que é um extra? É um negócio para você dar uma acrescentada aí na sua apostila. Incursões são invasões sem a intenção de colonizar. É apenas para poder saquear e ir embora. Valeu? E aí, nós tivemos incursões inglesas, tivemos incursões holandesas, como, por exemplo, foi a tentativa de saque da cidade de Vitória pelos holandeses. Aquela que teve a ação da Maria Ortiz, que viu os holandeses chegando e começou a gritar e alertou a guarda e evitou o domínio. Beleza? O que nós vamos falar aqui são os maiores, que são as incursões inglesas, principalmente onde hoje é São Paulo, São Vicente e Santos. Uma incursão, ela tem a missão de invadir, saquear e ir embora. Pode crer? E algumas coisas curiosas aconteceram. Como, por exemplo, Santos foi saqueada 2 anos seguidos numa mesma data daquele ano. Santos foi saqueada no Natal, em um ano, e no outro ano foi saqueada no Natal de novo. E como que acontecia isso? Pô, velho, grupos de piratas ou de corsários percebem que tem alguma vila ou alguma cidade que tem dinheiro ou alguma coisa que lhes interessa, os caras apontam os canhões dos navios para dentro daquela cidade e ameaçam bombardear se não entregar as coisas. Sacou? E aí esses caras podem ser corsários, como Thomas Cavendish, né? Thomas Cavendish era um corsário inglês que tinha autorização da coroa britânica, ele ganhava uma carta, uma permissão, uma carta de corso, ou uma marca de corso, que é uma autorização que a coroa britânica dava para você poder saquear
territórios e navios de quaisquer nacionalidades não britânicas. Parte fica com você, parte fica com a coroa. E já o pirata é aquele camarada que não tem autorização de coroa nenhuma, que saqueia todo mundo e fica com o tesouro só para ele. Não divide com nenhuma coroa. Então, resumindo a parada, se você roubou e dividiu com a coroa, você é um corsário. Se você roubou e ficou só com a sua tripulação, você é um pirata. A Inglaterra era ultra especialista em corsarismo, sacou? Tanto é que no reinado de Elizabeth, por exemplo, vai ser uma das principais formas de acumulação primitiva de capital da Inglaterra, são os ataques a navios de outras nacionalidades e a cidades de outros territórios ou de outros povos colonizadores. Beleza? Um detalhe interessante é de que, tipo assim, isso cria uma sensação, né, meu velho, de sempre que quando chega um camarada que é novo aqui na região, é um estrangeiro ou é um camarada que não é daqui, as pessoas ficam meio boladas, né? Aí você fala assim, por quê? Porque nessa época, sempre que tinha alguma pessoa nova, um novato que chegava na vila, o povo ficava bolado para saber se ele era um pirata, se ele era um corsário, se ele estava aqui para poder extrair uma informação para depois vir saquear, sacou? É algo que até hoje permanece em alguns lugares do Brasil e as pessoas nem sabem por quê. Bem, vamos às invasões holandesas, que são aquelas que mais caem. Para quem não sabe, a época do domínio espanhol, a Espanha era tão forte, dinastia dos Habsburgo, que ela não só era dona de tudo que estava dentro do limite de Tordesilhas. A Espanha, por exemplo, dominava regiões europeias vastas, como, por exemplo, nesse momento, a Espanha dominava a Flandres, que hoje seria Holanda, Bélgica, Liechtenstein e por aí vai. E para quem não sabe, até o ano de 1581, né, a Flandres, naquele momento, pertencia à Espanha. E, de acordo com os historiadores, só os impostos que a Feira da Flandres dava para a Espanha, ou seja, só os impostos que a Holanda pagava para a Espanha da feira, era um volume de capital maior do que toda a prata recolhida na América. Olha bem isso. Olha isso. Hein? Só os impostos pagos pela Flandres à Espanha era um volume de capital maior do que toda a prata recolhida pela Espanha na América. No entanto, no ano de 1581, a Flandres declara sua independência da Espanha. 1581 tem a proclamação da República das Províncias Unidas da Flandres, que nós chamamos de Holanda, ou simplesmente Netherlands. Todo mundo vai reconhecer a independência da Holanda, porque, afinal de contas, eu vou passar a ter o comércio direto, sem que dever explicação à Espanha e sem pagar impostos para a Espanha. Todo mundo aceita a independência da Holanda, menos a Espanha. E aí? E a Espanha não aceita uma independência e faz um embargo. O que é um embargo? Eu lhe proíbo de comercializar com todos os meus territórios. A Holanda, que vivia de mercantilismo comercial, comprava, transportava e vendia, se a Espanha, nesse momento, é dona de tudo que está dentro do limite do Tratado de Tordesilhas, a ideia da Espanha era o quê? Vou proibir você de comercializar com as minhas áreas, você vai entrar em decadência econômica e eu consigo te reconquistar. Só que você sabe que toda ação sofre reação de mesma força e sentido contrário. Ao mesmo tempo em que a Espanha proibia a Holanda de comercializar com todos os seus territórios, a Holanda cria companhias de comércio para poder furar esse bloqueio. Cria duas companhias de comércio. A Companhia de Comércio das Índias Orientais, que servia para poder furar o embargo espanhol na África e Ásia, e a de baixo que você conhece mais, Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que era para poder furar o embargo espanhol aqui na América. É justamente a Companhia das Índias Ocidentais que vai patrocinar as invasões ao Brasil, sejam elas em Salvador, sejam elas em Recife. Não é uma invasão feita pelo próprio governo da Holanda. É uma companhia de comércio holandesa que patrocina a invasão, apoiada pelo governo holandês. Show de bola? E aí, senhores, faltando 2 minutinhos para acabar, deixa eu ver aqui se o povo tem alguma dúvida até agora, porque senão a gente finaliza a aula, né? Para começarmos nas invasões holandesas propriamente ditas na aula que vem. Show de bola? Tranquilidade? Massa, então. Um detalhe, essa presença holandesa no Brasil, ela vai ser significativa. Nós vamos ter... Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Ah, Sibeli, tranquilo. Sim, beleza. Kelly Testa. André Patrício, tranquilo. Show de bola. Então, senhores, massa, então?
Na aula que vem... Boa tarde, boa noite. Na aula que vem a gente termina as invasões holandesas. Eu vou começar as invasões holandesas na aula que vem, beleza? Beijo pra vocês. Tchau, até mais.